A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o amor do Senhor permaneça aí no seu coração, crescendo pelo Espírito de Deus e que o Espírito Santo continue te dando discernimento, te levando a entender, a compreender, te guiando em toda a verdade. O tema da nossa meditação na Palavra de Deus hoje é: o amor nos confirma como filhos de Deus, porque o amor cumpre a lei. Amém? E o texto que eu quero tomar como base, como alicerce, como ponto de partida para a nossa meditação, está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu quero ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. A Almeida Corrigida e Fiel diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Amém? Jesus falou estas coisas durante o sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Aí, para entendermos isto, é necessário voltarmos um pouco atrás, alguns dias atrás, no estudo que fizemos, quando falamos de tipo e antítipo, e figura ou sombra. E obviamente que se formos aqui aprofundar no assunto, gastaríamos algumas mensagens para explicar teologicamente o que eu quero aqui simplificar, sem, no entanto, perder a finalidade. Para simplificar, é o bastante entendermos que Jesus é cumprimento de tudo para o que a lei, os 10 mandamentos, a lei, o Pentateuco, o Torá, a lei, os profetas e a lei oral ou a tradição dos anciãos apontavam. O que Jesus quebrou foi a tradição acrescentada sobre a lei de Deus, entenda-se os mandamentos, estatutos, as leis e os preceitos, e repreendeu fariseus e escribas por isso, porque os judeus usavam o termo lei nessas 4 diferentes acepções. Todo o tempo, a atitude de Jesus para com o Velho Testamento não foi de destruição, de descontinuidade, mas antes de continuidade. Ele resumiu, não é isto, em não abolir, não revogar. O que, no entanto, parece simples, não é. A rigidez da lei versus a flexibilidade do amor, entre aspas, ou a flexibilidade, entre aspas, do amor, né? Este último, porém, é muito mais complexo e rígido do que aparenta, porque é visceral, só pode ser pelo Espírito Santo. Vem de dentro para fora, fluindo, não é? Transformando, revolvendo o que está escondido ou imperceptível a olho nu e transformando o ser humano. E ele só pode se dar de maneira que todo o teu interior seja restaurado, renovado. Bem? O nosso assunto hoje, portanto, é o amor que complementa a lei, que nos proporciona o que a lei era impossível. Ainda segundo a Nova Almeida Atualizada, Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Outras traduções vão dizer: não há condenação para o que está em Cristo e anda agora segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Amém? As Escrituras Sagradas, mesmo de forma mais implícita, mostram que tudo apontava para Cristo, como o cumprimento, como o fim da lei, né? Segundo ainda a Nova Almeida Atualizada, Efésios 1:4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Romanos 5:14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Deus não procurou solução para o pecado depois que o homem caiu. Essa solução já estava prevista antes que o homem fosse criado.
Vejamos que o texto diz o quê? Que Adão era a semelhança do Cristo, ou do segundo Adão, que haveria de vir. Ele era a pré-figuração, não é? Ele era a primeira figura do Cristo final, do último Cristo, do cumprimento de todas as coisas. Amém? Então, olha só, a triuna pessoa de Deus é partícipe da criação até a consumação. Desde antes da fundação, Jesus era necessário para o cumprimento, para o complemento, para encher todas as coisas, não é? A porção do texto sagrado, na epístola segundo o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, temos uma explicação bastante clara a esse respeito. Olha só o que diz o texto. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Outras traduções vão dizer completar. Não é? Almeida Corrigido Fiel, Efésios 4:10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, o que nós precisamos entender, olhando sempre para as Escrituras, é que Jesus não veio cumprir a lei no sentido de responder às suas exigências, obedecendo, né? Embora, como judeu, ele a obedecia, mas cumprir no sentido de completar, de encher, de complementar. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a quem chama de seu verdadeiro filho na fé, diz, pois o fim do mandamento é o amor. Escrevendo aos Romanos, ele assevera, aquele que ama cumpriu a lei, ou seja, respondeu ao grau maior do mandamento. Na primeira epístola endereçada à igreja de Corinto, o apóstolo termina o capítulo 13 dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Segundo a Bíblia Nova Almeida atualizada, 1 João, ou primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o fim do mandamento é o amor. O complemento de toda a lei é o amor. O cumprimento de toda a lei é o amor. Termina no amor. A finalidade, né, da redenção está alicerçada no amor. Tudo se completa no amor de Deus, porque toda a obra, não é, de Deus tem como fundo, ou tem como fundamento, o amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, neste dia, agradecidos, Pai Santo, pelo que nos tem proporcionado por meio do Teu Espírito, através da Tua Palavra, nos dando conhecimento, nos dando discernimento, nos permitindo aprofundarmos no entendimento de tudo que é o Teu projeto sobre as nossas vidas, para o cumprirmos ou para aplicarmos na nossa vida diária. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um, abençoe a cada alma, Senhor, que tem buscado entender melhor o Teu propósito em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Fique em paz.